E a verdade é que a gente precisa entender que a medicina convencional, ao longo dos anos, ela vem catalogando, taxando o nome de várias doenças, né? E às vezes realmente é muito importante nós termos um diagnóstico médico para você saber aquilo que você tem, para que a gente tenha um norte, um tratamento que até o seu médico vai estar acompanhando você. Só que para nós, dentro da visão holística, dentro dos tratamentos naturais, muitas vezes o nome de uma doença, ele não importa para a gente. Não importa. Não importa se você tem X, Y ou Z. O que eu quero saber é da onde que isso está vindo. Por que que o seu corpo está tendo essa manifestação? Por que que isso está acontecendo de fato? E não nós pensarmos em remediar esses sintomas. E algumas pessoas têm um certo nível de dor, né? Outras, uma certa frequência. Algumas têm uma dor, vamos supor, de uma nota de 1 a 10. Uns variam entre 5, 6, 7, 8, 9. Outros são 10. A nota de uma dor muito intensa. Algumas outras pessoas já têm a frequência muito menor do que outras. Alguns sofrem com dores todos os dias. E alguns sofrem com dores pelo corpo apenas um dia, 2 dias na semana. E que já é muito, ao meu ver. Por que que hoje em dia as pessoas estão tendo tanto esses problemas, né? E o primeiro ponto que é muito importante da gente conversar é o fato da alimentação. Isso mesmo, a alimentação. E agora muitas pessoas vão estar pensando assim, mas o que que a alimentação tem a ver com dores? Qual é o contexto disso? Por quê? Qual é a ligação que existe entre a alimentação e as dores ou alguma doença que você sente pelo seu corpo? E a verdade é que existe total ligação disso tudo. Muitos de vocês estão sofrendo diariamente com dores no corpo. E a alimentação, ela é um pilar muito importante, por quê? Porque lá nos nossos intestinos, a gente tem a função intestinal, quando a gente come um alimento, quando a gente ingere um alimento, o nosso corpo ele precisa absorver os nutrientes, as vitaminas, os aminoácidos, os minerais, certo? Só que o que acaba acontecendo? Muitas pessoas têm o seu sistema gastrointestinal funcionando de uma forma desequilibrada. E aí elas começam a comer produtos alimentícios, produtos industrializados e tudo mais. E vai chegar uma hora que o corpo dessa pessoa ele está tão sobrecarregado, tão intoxicado, que o organismo dela não vai mais conseguir aproveitar bem aqueles nutrientes, as vitaminas, os minerais, etc. Por que que isso acontece? Eu sempre gosto de dar o exemplo que vocês imaginem um aquário. Tá? Imagina um aquário de peixes. Então imagina que tem lá um monte de peixinho dentro do aquário e você tem que dar de comer para esses peixinhos diariamente, né? Então imagina que você não limpa esse aquário durante 3 semanas, 4 semanas, 1 mês, 2 meses. O que vai acontecer? Esse aquário ele vai começar a encher de sujeira, encher de porcaria. Aí imagina que você não limpa esse aquário e você pega o seu pacotinho de comida para dar para os peixinhos e você larga ali. O peixe, ele não vai conseguir nem encontrar a comida porque tem tanta sujeira que ele não vai conseguir se alimentar e ele não vai comer aquele lixo. Então, essa metáfora, só um exemplo didático que eu dei, tá? Ele mostra pra gente de uma forma clara o quê? Que se o seu organismo ele não estiver saudável, ele não estiver limpo, o seu corpo não absorve de uma forma eficiente as vitaminas, os minerais, os aminoácidos e os micronutrientes também que nós precisamos para ter uma boa saúde. Ou seja, quando você consome todos esses alimentos que o nosso corpo não é capaz de processar bem, quando nós intoxicamos o nosso organismo com todas as coisas que nós temos hoje, inclusive a nossa água muitas vezes é contaminada, o ar que a gente respira, os alimentos que a gente consome, tudo isso, mas a gente tem que buscar uma forma de amenizar ao máximo todos esses fatores, tá bom? Por exemplo, uma coisa que eu acho muito interessante de fazer é nós fazermos a água solarizada. Eu posso fazer inclusive uma live sobre isso porque é um assunto extremamente importante, que a energia do sol na nossa água, ela vai ajudar a neutralizar muitas substâncias que podem ser prejudiciais para o nosso organismo, para o nosso corpo. Então existe uma série de coisas que nós sempre podemos fazer
para amenizar esses processos que estão intoxicando e contaminando o nosso corpo, o nosso organismo. Então, a primeira coisa que nós precisamos bater é na alimentação. Porque não adianta, de um lado, você entrar com plantas, com sucos, com hábitos de desintoxicação do seu corpo e você continua intoxicando o seu organismo por um outro lado. Então, você melhora de um lado e estraga do outro. Não faz sentido nenhum. Então, quando a gente fala de alimentação, o que acaba acontecendo? Os nossos intestinos, eles possuem, na parede dos intestinos, uma função que nós chamamos de integridade intestinal. O que acontece? O nosso intestino ele tem um monte de células, tá? Essas células, elas são grudadinhas uma na outra, formando o tecido, a parede dos nossos intestinos. E quando essas células que estão conectadas, que nós chamamos de função justaposta, quando elas começam a inflamar por conta desses alimentos que nós consumimos, dos alimentos inflamatórios, do açúcar, dos refinados, por conta do glúten e mais um monte de outras porcarias, as nossas células que estavam grudadinhas umas nas outras, elas começam a se afastar levemente, é muito sutil. E o que acontece? Nós geramos uma condição que nós chamamos de hiperpermeabilidade intestinal. Imagina que os teus intestinos, com a função justaposta, que as células deveriam ficar grudadinhas para manter a integridade dos intestinos, ela inflama e ela se espaça levemente. O que vai acontecer? As substâncias que são indesejáveis, elas deveriam ser eliminadas do seu corpo. Só que muitas pessoas, por exemplo, têm constipação intestinal, que é a prisão de ventre. Aí o que vai acontecer? As substâncias ali dentro, elas vão vazar dos intestinos. Essas substâncias indesejáveis vazando dos intestinos, elas vão cair na corrente sanguínea. Tá, Matheus, mas o que as minhas malditas dores têm a ver com isso? Quando essas substâncias indesejáveis elas saem de dentro dos seus intestinos e caem na corrente sanguínea, o teu organismo, o teu sistema imunológico, ele gera um alerta. E ele fala assim: existem substâncias estranhas na corrente sanguínea. Vamos buscar combater isso. E aí ele manda uma reação alérgica, uma resposta do sistema imunológico para combater essas substâncias que são prejudiciais para o seu corpo. Essas substâncias, caindo na corrente sanguínea, elas se espalham por todo o seu corpo, gerando o que nós chamamos de inflamação sistêmica. Ou seja, o corpo inteiro da pessoa começa a inflamar. Gerada essa inflamação sistêmica, as pessoas começam a ter os mais diferentes problemas. Doenças autoimunes, crises alérgicas, problemas de pele e um monte de outras complicações, inclusive dores pelo corpo, inclusive dores de cabeça. Por quê? Por conta da inflamação sistêmica. Inclusive, o diabetes pode começar por conta dessa hiperpermeabilidade intestinal. E aí, qual que é a nossa ação? É justamente buscar a integridade dos intestinos. E para isso, como que a gente precisa trabalhar? Combatendo o processo inflamatório lá nos intestinos. Então, se você sofre com uma dor pelo corpo, vai adiantar só você ficar tomando anti-inflamatório e analgésico? Não vai. Não vai. Você precisa resolver a causa. Resolver a inflamação dos intestinos. Como que eu faço isso? Parando de inflamar os teus intestinos. O que inflama os intestinos? É o glúten, é o pãozinho, é o pão francês, o pãozinho d'água, é a massinha, é a massa, é o espaguete, é a lasanha. É todos esses alimentos que vão inflamar o seu corpo. O glúten, a ciência comprova, e tem muitos nutricionistas e médicos que falam que isso é pura palhaçada, que isso não é nada, que não tem comprovações. Tem sim. E olha, esquece estudos científicos agora. Faz o teste. Você pode ser o seu próprio laboratório nesse momento.
Ah, mas eu já fiz teste para glúten e nunca tive nada. Eu já fiz teste para lactose e não deu nada. Isso aí não é para mim, é para outra pessoa. Não! Faz o teste. Você que tem dores de cabeça frequentemente, reduza o consumo de glúten, corte por total o consumo de glúten por 30 dias. Ah, mas eu só vou comer final de semana. Aí pode, né? Não pode, porque o glúten vai levar pelo menos 15 dias para sair do teu corpo. Então não adianta. Não adianta você ficar uma semana e comer só no final de semana. Faz o teste. E eu já desafiei, eu tive amigos conhecidos que eram nutricionistas e eu falava isso. A pessoa tinha lá um monte de problemas, sinusite, estava gerando doença autoimune. Eu falei assim, cara, fica sem comer o glúten. Não, eu não vou ficar. Isso aí é bobagem. Cara, você está com um problema desse e você não tem a coragem de fazer um teste que não vai te custar absolutamente nada. Sabe o que eu acho que é a verdade? As pessoas, muitas têm medo de que funcione e ela vai ter que mudar todo o conjunto de crenças e começar a abrir a visão para um outro lado da coisa. Esse que é o grande problema. Tá? A mesma coisa se dá do seguinte fato. Alguém aqui já extraiu o dente? Alguém aqui já fez algum procedimento na boca? Aí a pessoa ela vai lá, arranca o dente, né? E o que o dentista vai falar para ela? Olha, os 2 próximos dias você só vai comer sorvete. Caramba! Aí você tem que usar anti-inflamatório também, né? Para não dar uma inflamação no dente. Caramba! Você está tentando evitar um processo inflamatório e você está consumindo uma quantidade absurda de açúcar do sorvete. E agora você vai falar que não sabe que o sorvete tem açúcar? Vai falar que não sabe que o açúcar é altamente inflamatório? Que o leite vai aumentar o processo inflamatório? É uma questão de lógica tão simples. Mas, é o hábito. É aquilo que é o hábito. Então, tudo isso é muito importante quando a gente fala sobre dores. Enquanto nós não mudarmos os hábitos alimentares, você não vai ter melhora. Você pode usar planta, você pode fazer o que você quiser. Você pode fazer apometria, barra de axis, teta healing, acupuntura, moxa, auriculoterapia, cromoterapia, reiki, alinhamento. Você faz o que você quiser, mas você só vai remediar o problema.